Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along that narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He again, everybody. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me, He talks with me along that narrow way. Eden was established in righteousness. O Éden de Deus foi estabelecido em justiça. Satan's Eden is established in sin because Satan is sin. Éden de Satanás está estabelecido em pecado, porque Satanás é pecado. God is righteousness. Deus é justiça. God's kingdom was established in righteousness and peace and life, and Satan's establishment is in sin and religious sin. O reino de Deus foi estabelecido em justiça, paz e vida, e o de Satanás está estabelecido em pecado e pecado religioso. Notice how he deceived his deception? As he said he would. He promised to do this. Did anybody know that? Let us turn to Isaiah. If you want some of these scriptures, I ought to quote more of them, I guess. Let's turn to Isaiah, the 14th chapter. Notem como ele enganou em decepção, conforme ele disse que faria. Ele prometeu fazer isto. Sabia alguém disso? Vamos voltar a Isaías, se desejam algumas destas escrituras. Se vocês... Eu devia citar mais delas, creio eu. Vamos voltar a Isaías, capítulo 14. See what Satan said here just a moment. In Isaiah 14, we'll read it. Apenas por um momento. Em Isaías 14 o leremos. This fellow done. Isaiah 14, begin with the 12th verse. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nation? For thou hast said in thy heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars, that's suns, stars of God, and I will set also upon the mount of the congregation the side of the north. And I will ascend above the heights of the clouds, and I will be like the Most High. E vigie o que este indivíduo fez. Isaías 14, começando com o verso 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, 12, 14. Now compare that over here with our other scriptures over in Thessalonians a while ago, how he said he sits in the temple of God. Himself above all is called God. So that he as God is worshipped as God upon the earth. Agora compare isso aqui com as outras escrituras, com Tessalonicenses há uns momentos, como ele disse que se assenta no templo de Deus, levantando-se contra tudo que se chama Deus, assim sendo que ele como Deus é adorado como Deus sobre a terra. There's the God of this world that I preached to you about last Sunday. Here, in deceit, that treacherous hour, that tremendous time that we're living. It's the most glorious time of all the ages because we're facing the great millennium again. Aqui está o Deus deste mundo do qual lhes preguei no domingo passado. Aqui está ele, hoje em engano, essa hora traiçoeira, o tempo tremendo que estamos vivendo. É o tempo mais glorioso de todas as eras, porque estamos encarando de novo o grande milênio. Estamos encarando o Éden de novo. Stage all the deceit and every tactic that he's ever used and been able to deceive with, he's gathered it all together and reinforced himself and come down
like God. Porém, justamente nesta era, todo engano e cada tática que alguém, alguma vez, ele haja usado e podendo enganar com isso, ele o tem reunido tudo juntamente e se tem reforçado a si mesmo e descido como Deus, Has put himself in place of God, religious, and can quote the Scripture. e se tem posto no lugar de Deus, religioso, e pode citar a Escritura, Tell you Scripture. e lhes pode dizer a Escritura, Just as Satan did to Eve in the Garden of Eden, but leave out one spot of it. It's all he has to do. Make that gap where the poison doctrine of the devil can pour through like the thinking man's filter we was talking about the other night. tal como Satanás fez a Eva no jardim do Éden. Porém, deixem fora uma parte disso. É tudo o que ele tem que fazer. Fazer esse bloqueio, onde a doutrina venenosa do diabo possa infiltrar-se como o filtro do homem que pensa, do que estamos falando outra noite. Now, he said he would exalt himself above the Most High. Agora ele disse que se exaltaria sobre o Altíssimo, The clouds and the stars. And he would sit there like God and be above the Most High. ascenderia sobre as nuvens e as estrelas, e que se assentaria ali como Deus, a estar sobre o Altíssimo. He has succeeded in carrying out his threats. E ele tem tido êxito em realizar ameaças. He has certainly had a marvelous success in carrying out his threats by the people letting him explain away in every age the value of God's promised word to that age. Na verdade, tem tido um êxito maravilhoso ao realizar-se suas ameaças pelas pessoas, lhe permitirem descartar com explicações em cada era o valor da palavra de Deus prometida para essa era. That's exactly how he's done it. In every age he explained it away. Assim exatamente como ele descartou com explicações. No, he explained that it was impossible for it to rain from heaven, for there's no rain up there. Nos dias de Noé, ele explicou que era impossível que chovesse do céu, porque não havia chuva ali em cima. Scientific gospel that he preached in the Garden of Eden, he could shoot the instruments to the moon and prove there's no moisture up there. O grande evangelho científico que ele pregou no Jardim do Éden, ele podia disparar instrumentos à lua e provar que não havia umidade ali em cima. But God said there would come a rain. Porém, Deus disse que viria chuva. But Satan succeeded and poisoned the mind of the people by scientific research that it could not be done, but it was done. God said it would be done, and it was done. Mas Satanás teve êxito ao envenenar a mente das pessoas com investigações científicas de que não podia ser feito, porém foi feito. Ele o fez. Yes. Now in the days of Jesus, he did the same thing. Agora, nos dias de Jesus, ele fez a mesma coisa. Their minds again by deceit. See, misinterpreting the word. Envenenou suas mentes novamente por engano, vem interpretando mal a palavra. Thou be the Son of God. Now let me see you do something about it. Se tu és o Filho de Deus, agora deixa-me ver-te fazer algo. Jesus didn't clown for him. He never did. God's not a clown. He don't. Jesus não fez palhaçada para ele, nunca o fez. Deus não é palhaço. Anything that Satan asked. He only had, Jesus said, it is written, thou shalt not live, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Ele não tem que responder nada que Satanás pergunta. Jesus disse, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. That's a clown from him. He didn't have to make bread. He could. Ele não teve que fazer palhaçada para ele. But he'd been listening to the devil, so he didn't have to listen to the devil. Ele não teve que fazer pão. Podia fazê-lo, porém haveria estado atendendo ao diabo. It is a religious sin, as at the beginning. So, E ele não tinha que atender ao diabo. watch it now. It's not just purely, everyday sin, committing adultery and getting drunk and using God's name in vain. That's not it. No, you... E novamente é pecado religioso, como no princípio, tão enganoso. Observe agora,
não é apenas o velho pecado diário, adulterando, embebendo-se e usando o nome de Deus em vão. Não é isso. Não. Oh, many of you here, the old timers, remember that sermon I preached on the disappointments of judgment? Há anos vocês recordem, muito de vocês de outrora recordam daquele sermão que preguei de a decepção no juízo? Violet, she ain't going to be disappointed there. A meretriz, ela não vai ser desenganada ali. That's where she's going. Ela sabe por onde está indo. It ain't going to be disappointed there. O bêbado não vai ser frustrado ali. You're the gambler, the liar, the thief. He's not going to be disappointed, but that man who thinks he's right. O jogador, o mentiroso, o ladrão, ele não vai ser frustrado. Mas esse homem que pensa que ele está bem, There's the disappointment. That's it. ali está a frustração. Come say, Lord, haven't I preached the gospel? Haven't I cast out devils in thy name? Esse é o indivíduo que vem e diz: Senhor, não preguei eu o evangelho, não expulsei demônios em teu nome. Part from me, you that work iniquity, I never even knew you. Jesus diz: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço. Disappointment. See, that deceitfulness. That's what I'm constantly. That's where I'm so misunderstood. Aí está a frustração, vem, essa enganosidade. Isso é o que estou constantemente, é onde sou tão mal entendido. Not that I want to be different. Não é que eu desejo ser diferente. I want to be different. But I've got to be honest. Não desejo ser diferente, porém tenho que ser honesto. The message, and that must go to the people, makes it very much misunderstood amongst the people. Tem uma mensagem e esta deve ser chegar às pessoas. O faz muito mal, entendido entre as pessoas. It's everybody. They only know I'm for everybody. And Eles pensam que eu estou contra todos. Se tão somente soubessem que estou por todos. bring them what's the truth, just as it's laid on my heart, and the way it's laid in the Bible here. Eu estou tratando o melhor que posso para trazer-lhes o que é a verdade, assim como está colocado em meu coração e na forma que está exposta aqui na Bíblia. Proves that to be the truth. Amen. So there's nothing else can be done about it. E Deus prova isso ser verdade. Assim sendo ali, não há outra coisa por ser feita. You look at it or they don't. Ou eles olham ou não olham. See it because they've already sold out. So Bem, eles não desejam vê-lo porque já estão vendidos. rights to some organization, some denomination, to try their birthrights to get to heaven upon the basis of some organized religion, which Satan is ahead of every bit of it. Venderam sua primogenitura a alguma organização, alguma denominação para unir-se sua primogenitura para chegar ao céu, sobre o fundamento de alguma religião organizada, da qual Satanás é a cabeça em cada parte dela. God never did have an organized religion. Deus nunca teve uma organização organizada, nunca teve. Did. And they sell out to that. Where a bunch of men interpret the word and say it means this and it means that. God needs no interpreter. E eles se vendem a isso, onde um grupo de homens interpretam a palavra e dizem que significa isso, significa aquilo. Deus não necessita de intérprete. Own interpreting. Ele faz sua própria interpretação. Need anyone else to tell him how to do it. Não necessita de ninguém que lhe diga como fazê-lo. He said how he would do it, and that's why he must keep his word. Ele é soberano, ele diz como fará, e essa é a forma que ele deve guardar a sua palavra. These signs shall follow them that believe. He meant just that. Quando ele diz, esses sinais seguirão os que crerem, Marcos 16, 17. Ele quis dizer isso mesmo. Whatever he said would take place, he said it would happen in these last days, that he would do certain things, and he'd done it. Seja o que for que ele disse que ocorreria, disse que sucederia nestes dias finais, que ele faria certas coisas e as tem feito. He has to ask nobody whether it's time or not. He knows what the time is, what the plan is. Não tem que perguntar a ninguém se há tempo ou não. Ele sabe que horas são e qual é o plano. Now, Satan, this deceiver, as spoke of in Matthew 24:24, Agora Satanás é este enganador de quem se fala em Mateus 24,
24 com tanto engano. You see, now we find that by his gospel programs of knowledge, better education, higher ethics, civilization, and so forth, has bewitched the people that wants to serve God into believing his lie. Agora, encontramos que por este programa evangélico de conhecimento, melhor educação, maiores éticas, civilização e assim sucessivamente, tem embrulhado as pessoas que desejam servir a Deus e creem em suas mentiras. Eve did not want to do that, Eva não queria fazer isso, but he showed her how it was more wisdom in it. porém ele lhe mostrou como havia mais sabedoria nisso. He didn't know, she wanted to know. Ela não sabia, desejava saber. She didn't understand, but she wanted to understand. And God Não entendia, porém queria entender. not to try to understand. Deus lhe disse que não tratasse de entender. I understand any of these things. I cannot understand them. I believe them. I Como posso eu entender algumas coisas? Eu não as posso entender. Eu as creio. understand them. God is faith and not understanding. We just believe what he said. Não tenho que entendê-las. Deus é fé e não conhecimento. Nós apenas cremos no que ele diz. They're God's Eden to Satan's now. Agora, compare o Éden de Deus com o de Satanás agora. 1,000 years of perverting of the true interpretation of God's promised word to the age. Depois de 6.000 anos de perversão da verdadeira interpretação da palavra de Deus para a era, Compare it now and see where we get. Like he did to the church in Christ's time in Jesus. vamos compará-la agora e ver de onde a conseguimos, como ele fez a igreja no tempo de Cristo Jesus, Trying to keep back God's loyal sons from knowing the truth. tratando de evitar que os filhos leais de Deus soubessem a verdade. God put his sons here, his attributes, the fellowship with him by hearing his word. Esse é o Deus. Deus coloca seus filhos aqui, seus atributos, para confraternizar com ele ao ouvir sua palavra. What if your father told you, and you're a loyal son to your father, Que seria se teu pai dissesse você é um filho leal a seu pai? son, don't you go in that water out there swimming because there's gators in that water. E ele te dissesse, filho, não entres a nadar nessa água ali agora, porque ali há crocodilos nessa água. It comes back and says, surely such pretty water as that, there's no gators in it. E um indivíduo vem e diz, seguramente que numa água tão bonita como essa não há crocodilos nela. So listen to, if you're a genuine son, you listen to your daddy. And a genuine son or daughter of God takes God's word first. I don't care what anybody else says about it. They take God's word first. Agora, a quem vais prestar atenção? Se és um filho genuíno, escutarás a teu pai. E um filho genuíno, uma filha genuína de Deus, toma primeiro a palavra de Deus. A mim não importa o que qualquer outro diga. Eles tomam a palavra de Deus primeiro. And they believe it. Having faith in all his word, his seed. Há veneno na taça e eles creem, tendo fé em toda a sua palavra. A Eden of holiness, love, and eternal life. Sua semente trouxe um Éden de santidade, amor e vida eterna. That's what God's Eden produced. Isso é o que produz o Éden de Deus. And it brought an Eden of holiness, of love, understanding, perfection, and eternal life. Santidade, e isto trouxe um Éden de santidade, de amor, entendimento, perfeição e vida eterna. God's planting his word, his seed. That's what his church will be at the end. It'll be the same thing. Isso é o que Deus está planejando, sua palavra, sua semente. Isso é o que sua igreja será no final, será a mesma coisa. Notice, here's a thought, don't forget it. I'll get to it some other time or some other message. But you know, God said, let every seed bring forth of its kind. Notem aqui há pensamento, não esqueçam.
Eu entrarei nisto em alguma outra ocasião ou em alguma outra mensagem, porém vocês sabem, Deus disse que cada semente produza de seu gênero. Commandment. Now, what good has any preacher or anybody else try to make that word say something else? É esse o mandamento de Deus. Agora, quão bom é qualquer pregador ou qualquer outra pessoa para que trate de fazer com que essa palavra diga qualquer outra coisa? See, every word of God is a seed. Jesus said so. Vem, cada palavra de Deus é uma semente. Jesus assim o disse. The sower sowed. So if Mark 16 is God's word, it'll bring forth of its kind. If A semente que o semeador semeou, assim que esse Marcos 16 é a palavra de Deus, produzirá segundo sua espécie. 4 is God's word, it'll bring forth of its kind. And every other promise must bring forth of its kind. You Se Malaquias é a palavra de Deus, produzirá segundo seu gênero. E toda outra promessa deve produzir segundo seu gênero. see Satan out here in disguisement? He's trying to say it's not so. Vocês veem? Vem, a Satanás aqui fora num disfarce, está tratando de dizer, não é assim. Do you understand it? O entende você? Satan said, oh, that ain't for this day. That was some other time. I don't even mean that. Every Vem, Satanás disse, isso não é para este dia, isso foi para outro tempo, isso nem mesmo significa isso. must come forth of its kind. Cada semente deve produzir de seu gênero. God establishes Eden. Is that right? Assim é como Deus estabeleceu seu Éden. É isso certo? And here it is. That's how God establishes His church. E aqui está. Assim é como Deus estabeleceu sua igreja. Every word after its kind. Man Cada palavra conforme sua espécie. bread alone by every word proceeding out of the mouth of God. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. See, Satan, he'll take something else. But God said, every Vem, Satanás, ele tomará alguma outra coisa, porém Deus disse, after its kind. cada semente segundo o seu gênero. It said, these signs shall follow them that believe. Se a promessa diz, estes sinais seguirão aos que creem. Church says, join the church, recite the creed, know the catechism. There's not such things in the whole Bible. Agora a igreja diz, una-te à igreja, recitem o credo, conheça o catecismo. Não há tais coisas em toda a Bíblia. But Jesus said, these signs shall follow them that believe. Porém Jesus disse, estes sinais seguirão os que crerem. My name they shall cast out devils. Em meu nome expulsarão demônios. They shall speak with new tongues. Falarão em novas línguas. Up serpents or drink deadly things that won't harm them. If they lay their hands on the sick, they shall recover. Se pegarem serpentes ou beberem coisas mortíferas, não lhes fará dano. Who is any man to deny that? See, Se puserem suas mãos sobre os enfermos, os curarão. Quem é homem algum para negar isso? Vem, seed will bring forth of its kind. cada semente produzirá segundo seu gênero. For a seed of God, an attribute, a son of God, then the word of God is sown in you. Se é semente de Deus, um atributo, um filho de Deus, então a palavra de Deus está semeada em ti. And then when you hear the word of God, my sheep hear my voice, a stranger they won't follow. E então, quando escutas a palavra de Deus, minhas ovelhas ouvem a minha voz, aos estranhos não seguirão. You get it? Then every seed comes forth after its own kind. Now, O captam? Cada semente produz segundo seu gênero. that every seed bringing forth of its kind, there was no death in that Eden. Agora nos inteiramos que não havia morte nesse Éden ao produzir cada semente segundo seu gênero. Não haverá morte no novo Éden. Death in the new Eden. See? There was nothing else but holiness, purity, and eternal life. Não havia outra coisa senão santidade, pureza e vida eterna. Now, unbelief in all of God's Word has brought the seed of unholiness in Satan's Eden. Agora, por incredulidade, toda a palavra de Deus
tem trazido a semente de impiedade no Éden de Satanás. Now, entering in where Satan is taking the throne as the Antichrist in a Eden of this earth, Eden of sin, perverted religion. Estamos agora entrando onde Satanás está tomando o trono como o anticristo num Éden desta terra, um Éden de pecado, religião pervertida. He started not upon I am Satan, I am the great angel. Ele não começou na base de eu sou Satanás, eu sou um grande anjo. On that, but upon perverting God's word. Não, nada disso, mas sobre a base da perversão da palavra de Deus. And that's how he's brought his kingdom in every age. And E assim é como ele tem trazido seu reino em cada era. great deceitful age, ready to take his throne by his people. E agora, nesta grande era enganosa, pronto para tomar seu trono por meio de seu povo. Built himself on intellectual, educated, scientific, Tem construído um Éden intelectual, educado e científico, correto. right, scientific preachers, scientific church, scientific theology. Everything is scientific. Pregadores científicos, igreja científica, teologia científica, tudo é científico. On basis of knowledge. The whole church is built upon knowledge. It ain't built upon faith. Tudo está sobre a base do conhecimento. A igreja completa está edificada sobre o conhecimento, não está sobre a fé. One time I went in to hold a meeting. Church. It was a great auditorium in the west. The fire. Uma vez eu fui fazer uma reunião na igreja de um homem. Era um grande auditório no oeste. And he denied these things that we're talking about. Yet I liked him, fine man, old man. When his congregation went out, it seated about 6,000 people. Um homem bom. E ele negava estas coisas das quais falamos. Ainda assim me caía bem. Homem bom, um ancião. Quando sua congregação saiu, acomodava cerca de 6.000 pessoas. His congregation went out in the afternoon service, about 1,500. They were all fine-dressed intellectuals. Quando sua congregação saiu no serviço da tarde, como que uns 1.500, todos eram intelectuais bem vestidos. And watched him. He preached a very good sermon, the man did. And then he asked if anybody wanted to accept Christ just to raise up their hand. Eu me assentei ali e os observei. Ele pregou um bom sermão. O homem pregou. Então perguntou se alguém desejava aceitar a Cristo, que apenas levantasse sua mão. No one raised up their hands, and finally a woman raised up her hands. He said, all right, now you're a Christian. Ninguém levantou sua mão, até que finalmente uma mulher levantou sua mão. For baptism. And Ele disse, muito bem, agora você é uma cristã, e a preparou para o batismo. then he dedicated the baby, just a little baby, and made a prayer over it, and dismissed the audience. E então ele saiu, dedicou um menininho, beijou ao pequeno e fez uma oração sobre ele e despediu a audiência. I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. All over those wide extended plains shines one eternal day. There God the Son forever reigns and scatters night away. Oh, I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. 500 walking into the river yonder the first day the angel of the Lord appeared visible to vindicate like he did on Mount Sinai. I'd met him.
I walked into the river and hundreds singing that same song for the baptism. Here he comes, descending. That same pillar of fire that you see the picture there, descending down right down here at the river. And said, as John the Baptist was sent to forerun his first coming, this message will forerun the second coming. Oh, who will come?